Boa noite, irmãos. Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Como todas as terças-feiras, estamos novamente com o programa Assuntos de Família. Desta vez vamos abordar um assunto que eu considero de muita importância e tenho certeza irá ajudá-los. Como base bíblica, tenho aqui o capítulo 16, verso 33 do Evangelho segundo São João. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero falar um pouquinho sobre esta palavra aflições. Ela é muito significativa. A palavra aflições vem de uma palavra grega, e essa palavra significa que no decorrer da nossa vida nós enfrentaríamos situações que fugiriam do nosso controle. Aquele tipo de situações, de circunstâncias, nas quais temos a sensação que as rédeas não estão em nossas mãos. Jesus, prevendo isso, disse: tende bom ânimo quando enfrentardes tais aflições. Vamos falar um pouquinho sobre isso neste programa. Quero que você me dê toda a sua atenção e aplique isso à sua circunstância. Eu creio que Deus vai abençoar muito a tua vida. A primeira coisa que quero lhe dizer é o seguinte: quase não há, ou talvez não exista, família na terra que não tenha enfrentado tais aflições. Circunstâncias, situações que eles tinham a impressão de estar fora de seu controle. E essas situações trazem muito desespero. São muito angustiantes e geralmente é nessas situações que a fé do cristão é provada seriamente. Existem muitos recursos que o mundo oferece para que as pessoas possam enfrentar os seus problemas, os problemas do dia a dia, situações difíceis. Existem muitos livros de autoajuda, onde as pessoas são incentivadas a crer em si mesmas, as pessoas são incentivadas a acreditar em si mesmas, como que elas são pequenos deuses, como que elas são poderosas em si mesmas. E esses livros e todo esse material enfatiza isso, incentiva as pessoas a acreditarem em si mesmas, no Deus interior, né, como dizem. Aqui eu quero fazer um parêntese para mostrar quão grave é acreditar dessa maneira. A Bíblia nos conta das 70 semanas de Daniel, nos fala da 70ª semana, a última semana, que é um período de 7 anos. E essa 70ª semana, ela está dividida em duas partes. Os primeiros 3 anos e meio dessa última semana, estou me referindo a Daniel capítulo 9, fala sobre
o momento em que Deus se manifestou em carne aqui na terra. O ministério do Filho do Homem, quando o Verbo se encarnou e teve seu ministério aqui na terra, né? Foram 3 anos e meio, e esse mistério foi chamado de mistério da piedade em 1 Timóteo 3,16. Paulo usa essa expressão. A segunda parte dessa 70ª semana se refere a outro mistério, a outro ministério e a outro mistério que Paulo fala sobre ele também em 2 Tessalonicenses 2 e o chama de mistério da iniquidade. Isso se refere ao homem se fazendo Deus. Então, o mistério da piedade é Deus se fazendo homem, o mistério da iniquidade é o homem se fazendo Deus. Essa deidade humana, mas de uma maneira errada. Esse confiar em si mesmo ao invés de confiar em Deus para a solução dos nossos problemas. Então eu quero dizer que nós não precisamos de um livrinho de autoajuda. Precisamos da Bíblia, que é a palavra de Deus. Não precisamos de autoajuda para enfrentar situações de aflição. Nós precisamos de ajuda do alto. Então preste atenção. Nesses momentos em que nós enfrentamos esse tipo de provações, esses momentos que, quando oramos, parece que Deus está distante, como diz o profeta, ele usa a expressão, parece como que Deus desce uma cortina escura e não quer nos ouvir. Nesse momento de teste, nós precisamos ter atitudes corretas para não afundarmos. Se nós não tivermos ações corretas, atitudes corretas, em meio a essas situações de aflição, nós corremos o risco de afundar. Isso porque nossas atitudes determinam, ou nossa atitude determina nossa altitude. Quão alto ou quão baixo nós vamos voar quando estamos enfrentando problemas. Uma das coisas que nós devemos de aprender quando passamos por tragédias, perdas, aflições, situações desconcertantes, uma das coisas é crucificar os porquês. Se você quer vencer as situações difíceis da vida, você tem que aprender a crucificar os porquês. Geralmente, quando coisas ruins acontecem, desconcertantes, que não fazem sentido para a nossa lógica, a primeira reação das pessoas é começar a perguntar por que Deus permitiu aquilo. E isso não é muito bom. Isso atrapalha o teu crescimento. Isso é o caminho da lógica, do raciocínio, não é o caminho da fé. E se você começar a querer raciocinar, você vai se afundar. Eu acredito que esse é o propósito pelo qual o livro de Eclesiastes foi escrito. Ali Salomão diz que viu
servos a cavalo e príncipes a pé, justos que tinham seus dias encurtados por causa da sua justiça e ímpios que pela impiedade prolongaram seus dias. Você sabe que isso não é uma coisa correta. Ou seja, o príncipe deveria estar a cavalo e o servo a pé. O justo deveria ter longos dias e o ímpio ter dias curtos. Mas Salomão diz, a vida nos mostra que às vezes o contrário acontece. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o livro de Eclesiastes tem a intenção de nos levar a um lugar. Esse lugar é: não tente entender com a sua lógica a vida. Porque você vai encontrar coisas que são ilógicas, aparentemente não certas. Você vai encontrar príncipes a pé e servos a cavalo. Você vai encontrar ímpios que prolongam seus dias e justos que têm vida curta. Por isso, o caminho do cristão, do justo, é o caminho da fé. Não é o caminho da lógica, do raciocínio. Por isso, a primeira coisa que eu quero que você guarde em seu coração: não entre pela estrada da lógica. Crucifique seus porquês, ou você vai afundar. E se você quer usar o porquê, use-o de maneira correta. Use-o falando com fé. Use-o da seguinte forma e diga: e por que não? Oh, isso não poderia acontecer. Por que isso aconteceu? Então você responde e diz: e por que não? Se Deus é bom. E por que não? Se Deus é fiel. E por que não? Se Deus é um Deus amoroso e um verdadeiro Pai que se preocupa conosco. Por que não poderia acontecer? Quero que você decida. Você que está me assistindo e está passando por momentos como estes, previstos pelo Senhor, momentos de aflição. Ouça-me. Confie na onisciência de Deus. É fácil dizer assim, é uma frase que os cristãos têm decorada: Deus sabe o que faz. Agora, será que nós realmente cremos nisso quando passamos por aflições? Você, pai de família, você realmente crê nisso quando passa por tragédias? Quando sua família atravessa fases terríveis, desconcertantes, perdas? Você, irmã, realmente crê nisso? Que Deus sabe o que faz? E mesmo assim, diante dessas situações terríveis, você pode olhar para cima e dizer: mas eu creio que o Senhor ainda é um Deus bondoso, maravilhoso? Confie na onisciência de Deus. Confie de verdade que Deus sabe o que faz. Confie com todo o seu coração nisso. Porque se você ir pelo caminho da lógica, você vai encontrar, ou você vai se encontrar em um beco sem saída. Você vai encontrar uma coisa que a lógica é incapaz de conciliar
a bondade e o poder de Deus. Se você vai para o terreno da lógica e sai do terreno da fé, o diabo te encontrará ali, porque esse é o terreno dele. E ele vai dizer a você: se Deus é todo-poderoso, como você diz, que nem um pardal cai por terra se ele não quer, nem uma folha de árvore se move se ele não fizer o seu vento soprar. Se Deus é tão poderoso, se ele realmente controla este universo e, como disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, se realmente nada acontece por acaso, mas a mão de Deus está no controle de tudo, ele vai dizer: se Deus é assim mesmo, todo-poderoso, com um controle perfeito sobre esse planeta, então ele não deve ser tão bom assim, porque olha o que aconteceu. Olha essa tragédia, olha essa morte, olha esse problema. E se você diz: não, meu Deus é bom, então o diabo, no terreno da lógica, vai dizer assim: bom, se ele é bom, como você diz, então ele não deve ser tão poderoso como você afirma, porque parece que esta situação, essa tragédia, escapou ao seu controle. E isto tão desagradável aconteceu. Então você não pode ir pelo terreno da lógica. Você tem que ir pelo caminho da fé. O justo vive pela fé. A lógica é falsa, diz o profeta. Deus não é agradado através de raciocínios. Deus não é agradado através de lógica. O que diz a Bíblia? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz: sem fé é impossível, não é que é difícil, é impossível agradar a Deus. Não há outra forma para que você possa agradar a Deus a não ser pela fé. Descanse, confie, creia. Há um propósito para tudo. Outro conselho que eu quero te dar, a você que está passando por momentos de aflição, situações desconcertantes, tragédias talvez aconteceram, situações que você não entende por que Deus permitiu aquilo, eu quero te dizer o seguinte: não isole essa situação. Não isole essa situação. Porque se você isolar essa situação, essa tragédia, esse problema, você vai se deprimir. Você vai se entristecer, você vai se afundar. Porque isoladamente, essa situação é muito ruim. Mas se você inseri-la dentro de um contexto, do contexto geral da tua vida, ou seja, se você acreditar que é apenas uma peça de um grande quebra-cabeças de propósito divino, essa maneira de pensar vai mudar os teus sentimentos. Se você isolar essa situação, você terá problemas. Se você tomá-la como apenas uma peça do grande quebra-cabeças da tua vida, uma peça que tem um propósito fundamental, importante, tem um porquê, há uma razão disso acontecer, então
soará diferente em teu coração. Exemplo. Eu vou te dar um exemplo para que você entenda melhor o que eu quero dizer. Quando José, filho de Jacó, foi vendido à idade de 17 anos pelos seus irmãos, não pareceu uma tragédia? Não pareceu um evento trágico, terrível? Alguém sendo vendido pelos próprios irmãos, por inveja, por ciúme. Se você isolar esse pedacinho da vida de José, não parece uma coisa trágica? Mas se você inserir essa situação trágica no contexto geral de José, você vê que a coisa muda. Porque quando ele foi vendido, ele foi levado justamente para o lugar onde seus sonhos iriam se cumprir. Você está entendendo o que eu quero dizer? Se ele não fosse vendido pelos irmãos, nunca chegaria ao lugar, Egito, onde seus sonhos proféticos se cumpririam. Agora, se você isola aquilo ali, é uma coisa que parece uma injustiça. Tem coisas em nossa vida que parecem uma injustiça, mas quando estão isoladas, são extremamente depressivas, são incompreensíveis. Mas quando você acredita que faz parte de um grande plano, veja, repito, ao ser vendido como escravo pelos seus irmãos, ele estava indo na direção do cumprimento de seus sonhos. Não na direção oposta, mas na exata direção onde seus sonhos iriam se cumprir. Depois ele sofreu, existiram várias ocasiões em que parecia como que situações injustas aconteciam com José. Como quando ele não quis se deitar com a mulher de Potifar e por causa disso foi parar na cadeia. Se você isolar essa parte aí, parece tão injusto. Quer dizer, eu fui fiel a Deus e olha o que eu ganhei com isso. Não parece injusto? Se você isolar essa circunstância da vida de José, o que adiantou ser fiel? O que adiantou eu não cometer adultério, me resguardar, manter a minha pureza, a minha santidade, fidelidade ao meu Deus? O que adiantou? Se você isolar essa situação, vai sim parecer uma coisa injusta. Assim como os jovens hebreus, por causa de fidelidade, não de infidelidade, por causa de fidelidade a Deus, não por causa de idolatria, justamente por causa de fidelidade, eles foram parar em uma fornalha. Por ser fiéis à palavra de Deus que proibia a adoração a ídolos. Por causa de fidelidade. E parecia injusto. José ir parar na cadeia por causa de fidelidade parece muito injusto. Aquela situação, se você a tomar isoladamente, parece muito injusto.
Mas aqui eu vou inseri-la só para você ter uma ideia, e eu quero que você faça isso com a sua vida, porque não há diferença entre esses personagens bíblicos, o Deus desses personagens bíblicos e as nossas vidas, a tua vida e o Deus que nós servimos, que é o mesmo Deus que eles serviram. Eu vou inserir agora, só para te ajudar, essa pecinha desse momento aparentemente injusto da vida de José, eu vou inseri-la dentro, ou vou inseri-lo dentro do contexto geral de sua vida. Você vai ver uma coisa. Eu vou começar lá de trás. Se ele não fosse vendido, não iria para o Egito. Se não fosse para o Egito, não seria comprado por Potifar, oficial do reino, um oficial do reino. Se ele não fosse um escravo de um oficial, não iria parar na prisão, onde todos aqueles que tinham parte no reino iam parar. Porque existia a prisão comum, mas existia a prisão para aqueles que tinham parte no reino. Então não era a prisão na qual José estava, não era uma prisão comum. Era para abrigar prisioneiros ou para aprisionar pessoas que estavam de alguma forma envolvidas com o reino, com oficiais do reino, com capitães do reino, etc. Se ele não fosse para aquele tipo de prisão, ou se ele não fosse comprado por Potifar, não iria para aquele tipo de prisão. Se não fosse para aquele tipo de prisão, não encontraria outros oficiais do reino, outras pessoas envolvidas do reino, como eram o copeiro e o padeiro. Não teria como interpretar os sonhos deles, não teria como um dia estar diante de Faraó para interpretar o sonho de Faraó. Então, quando você começa a pensar na vida assim, dentro de um contexto, confiando em que Deus sabe o que faz, quando você começa a pensar dessa maneira, acerca de cada tragédia que acontece na tua vida, cada perda que há, cada crise que há, cada fase que há, as coisas mudam. As coisas mudam. Quando você isola essa situação, você se sente de uma determinada maneira, como que está sendo injustiçado, como que Deus te abandonou. Eu quero te dizer que Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. O nosso substituto foi abandonado lá na cruz. Ele mesmo gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Sabe por que Deus abandonou o nosso substituto lá na cruz? Para que não tivesse que nos abandonar hoje. Ele nos substituiu no abandono. Ele nos substituiu no desamparo. Ele teve que ser desamparado porque era o nosso substituto, para que você não fosse desamparado hoje. Para que você não fosse abandonado hoje. Para que ele pudesse estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Que às vezes você terá a impressão que Deus está longe, tudo bem. A impressão que Deus não está contigo, a impressão que Deus te abandonou, tudo bem. Mas não é a verdade, porque ele disse que estaria conosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa impressão é mentirosa. Essa sensação de abandono é mentirosa. Essa impressão que você tem de que Deus está longe de você é mentirosa. Porque a promessa de Jesus é a verdade. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu quero te dizer, terceira coisa. Então, resumindo, a segunda coisa, aprenda a inserir toda a tragédia, todo pedacinho difícil da sua vida, todo vale escuro, situações desconcertantes, momentos de aflição, situações que você não entende. Aprenda a ver aquilo como parte de um grande drama, de um grande contexto, como apenas uma peça de um grande quebra-cabeças, não olhe para aquilo como um fato isolado, ou você não vai suportar. Terceira coisa, não enfrente essas situações com um espírito de coitadismo. Assim, coitadinho de mim. Pare com isso. Pare com isso. Aprenda com Jesus. O espírito de Jesus não é um espírito de coitado. Veja que quando ele estava enfrentando o pior momento da sua vida, quando estava indo para a cruz, ou para o Calvário, melhor, carregando a sua cruz, e ele estava muito fraco, muito debilitado, seus ossos estavam aparecendo, ele foi muito judiado, açoitado, perdeu muito sangue, não dormiu naquela noite, tantas coisas se misturaram para deixá-lo enfraquecido. Então chegou uma certa hora que ele caiu sob o peso da cruz. Naquele momento, diz a Bíblia que as mulheres se aproximaram dele chorando. Coitadinho de Jesus, coitadinho de Jesus. E ele as repreendeu. Isto é tremendo, isto é tremendo. Ele as repreendeu e falou assim: não choreis por mim, filhas de Jerusalém, chorai por vós mesmas. Quer dizer, em outras palavras, não me tratem assim como se eu fosse um coitado, um injustiçado. Em outras palavras, eu sei quem sou. Eu sei qual é a minha missão. Eu sei por que isso está acontecendo. Nasci para este momento. Eu sei que eu tenho que morrer porque para isso nasci, para pagar a dívida dos meus eleitos. Mas eu sei também que depois de morto, eu vou ressuscitar. Ninguém tira a minha vida, disse ele. Ninguém tira a minha vida. Essas palavras são muito fortes, cheias de autoridade. Ninguém tira a minha vida. Tenho poder para dá-la e retomá-la, porque este mandamento eu recebi do meu Pai. Ele não enfrentou o momento mais difícil da sua vida como um coitado, com todo mundo ali na volta, com peninha dele. Não. Ele foi um homem posicionado, corajoso, um verdadeiro exemplo para nós. Diz a Bíblia que ele, isso está em Isaías 53, quando oprimido, não abriu a sua boca. Eu considero que a maturidade tem 2 degraus, pode até ter mais, mas eu quero destacar 2.
2 degraus que provam que nós somos maduros na fé. Um deles é o seguinte, Isaías 53. Quando o oprimido não abriu a sua boca. A pergunta que faço é a seguinte: quando você está se sentindo oprimido, quando você está sob pressão, o que é que sai da tua boca? A Bíblia diz que Jesus fechou a sua boca no momento em que estava oprimido, sob forte pressão. Ele não abriu a sua boca para se queixar, se lamentar, murmurar. Então aí está algo que mostra que você tem certa maturidade espiritual. Quando oprimido, quando pressionado, quando sob pressão, você não abre a sua boca para murmurar e se queixar. E outro degrau que eu considero um pouquinho acima desse é quando você está oprimido, quando você está sob pressão, você abre a boca sim, mas é para louvar, para cantar. Como a história daquela mulher conhecida, né, por nós, como a mulher do presunto com ovos, aquela que tinha um marido bêbado. E eu não vou contar a história, você já a conhece, mas veja que naquele momento de pressão, de humilhação, ela foi para a cozinha preparar algo melhor para o seu marido, para os amigos dele que estavam fingindo estar bêbados, e foi para a cozinha e abriu a boca, não para dizer, não para sentir pena de si mesma, ai meu Deus, por que isso acontece comigo, ai meu Deus, não, abriu a boca para cantar. E aquilo desatou um poder, aquela atitude desatou um poder tão grande naquela sala, naquela casa, partiu da cozinha, uma dona de casa que sabia se posicionar diante da pressão, uma dona de casa, não era um pregador ali, era uma dona de casa simples, porém verdadeira cristã, cheia do Espírito Santo, que no momento de angústia, de pressão, de humilhação, abriu a boca para cantar. E aquilo desatou um poder tão grande que quando ela foi na sala para levar a comida que ela tinha feito, todos eles, o marido e seus amigos, estavam com lágrimas nos olhos e dizendo: queremos servir esse Jesus. Nesse momento eu quero orar por você que está passando por momentos difíceis, que você, ao me ouvir nesta noite, você como que disse: eu estou passando por isso, pastor. Eu estou exatamente aí agora, em um vale escuro. Eu quero orar por você e pedir a Deus para que Deus abra teus olhos para enxergar e pôr em prática, ter a revelação disso que falamos nesta noite, a fim de você não afundar diante dessa situação. Quero que você, nesse momento, dentro do possível, se você pode fechar os seus olhos, se você está em um lugar que permite isso, que você ore comigo neste momento. Eu vou orar por você, acompanhe esta pequena oração, eu vou pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Pai Celestial, neste momento eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor nos inspirou. Que esta palavra ela possa ser vivificada e possa permanecer no coração daqueles que estão me ouvindo
neste momento. Rogo para que tenham seus olhos abertos, para que tenham uma fé viva, creiam que eles não foram abandonados, não estão desamparados, que todas estas coisas aconteceram por um propósito, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro Pai. Não deixe que eles se afundem, se entristeçam, se deprimam. Permita que eles possam enxergar que o Senhor ainda é Deus, é Rei, o Senhor reina, como disse Davi. Fortaleça-os, ajuda-os, abençoe-os nesta hora, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente.